Nesse vídeo nós vamos tratar sobre um tema bastante sensível, que é a questão da prova do trabalho rural para fins de concessão de aposentadoria. Valdemar, eu gostaria de convidá-lo para nos esclarecer a seguinte questão. Como que é feito, primeiro, como que é feito essa prova de período rural e o que tem mudado nas decisões judiciais ao longo do tempo? Perfeito, doutor. Essa temática é uma temática muito delicada, é um problema que todo trabalhador rural, toda pessoa que em algum momento da sua vida exerceu alguma atividade rural, ela se depara com essa questão que é colher as provas necessárias para apresentar no requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição e, na maioria das vezes, de forma administrativa diretamente no INSS, esses benefícios que têm algum período de atividade rural não são reconhecidos pelo INSS e tem, por consequência, o indeferimento do requerimento da aposentadoria. Então, o entendimento majoritário que vinha sendo definido até o momento, nós estamos hoje no ano de 2016, é que para se constatar e para que o INSS aceite ou aceitasse um período de atividade rural, era necessário que esse trabalhador apresentasse no mínimo um início de prova documental contemporânea à época que ele exerceu essa atividade rural. Eu vou traduzir essa informação que consta no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213. Isso significa que não adianta só esse trabalhador, isso eu estou me relacionando aqui com uma demanda judicial, não só na parte administrativa do INSS. Não adianta só o trabalhador apresentar um documento cujo o ano, por exemplo, ele quer provar o exercício daquela atividade rural, seja do ano de 1978, para exemplificar aqui. Digamos que ele começou a exercer a sua atividade rural no ano de 1970, mas o documento que ele tem começa no ano de 1978. Alguma certidão de casamento, boletim escolar, comprovante de voto na localização rural onde ele se encontra. Então existem aí uma gama de documentos onde ele pode ser utilizado como início de prova documental para fins de atividade rural. Então o que vinha prevalecendo até então, Gilberto, é que a prova a ser considerada, o início de prova documental, era daquele ano em diante. Se esse trabalhador rural ele iniciou suas atividades antes daquele documento, ele não poderia provar esse período por intermédio de prova testemunhal. Isso porque a própria legislação é muito rigorosa e já determina que tem que ser apresentado o início de prova documental contemporânea à época em que aquela atividade rural foi realizada por esse segurado que está buscando a prova desse período. Só que esse entendimento, doutor, pelo menos do nosso ponto de vista, e nós acreditamos que de maneira acertada agora também do ponto de vista do Superior Tribunal de Justiça, que acabou emitindo a súmula 577, esse entendimento ele foi relativizado, ele foi suavizado, digamos assim. Isso porque até então não vinha sendo aceito prova exclusivamente testemunhal, e é bom eu frisar uma coisa. Essa súmula, na verdade, ela continua não aceitando a prova exclusivamente testemunhal para se provar o exercício de atividade rural. O que se fez é que, quando essa pessoa possui um documento, mas esse documento ele não abrange todo o interregno daquele período em que essa pessoa exerceu essa atividade rural, ele pode complementar essa prova documental através de uma testemunha, evidentemente que tem que ser uma testemunha muito convincente, tem que ser uma testemunha que realmente participou e presenciou ali do exercício da atividade rural desse segurado que está buscando a prova desse período, para que aí sim, no âmbito judicial, o juiz reconheça o período, mesmo que a testemunha prove um período de exercício de atividade rural
antes do documento apresentado. Para a gente deixar um pouco ainda mais evidente aqui esse exemplo que eu já utilizei, digamos que essa pessoa apresente lá uma certidão de nascimento ou casamento ou um boletim escolar no ano de 1978, onde consta ali a atividade de lavrador. Então, digamos que essa testemunha consiga provar que esse segurado iniciou as suas atividades laborais ali na fazenda dos familiares a partir do ano de 1970. Então ele vai conseguir provar de 70 até 78 sem documentos e de 78 em diante com as provas documentais que ele apresentou ali no requerimento de aposentadoria. Desde que essa testemunha seja convincente, o juiz, considerando os outros elementos constantes ali no requerimento do benefício, sim, pode ser provado agora por intermédio até do reconhecimento da súmula 577 emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora sim pode ser utilizada a prova testemunhal para o reconhecimento de atividade rural, mesmo que não exista um início de prova documental daquela época a ser requerida, Gilberto. Bom, muito interessante, Waldemar. Então, só para resumir, essa súmula veio a beneficiar os trabalhadores que dependem desse reconhecimento, né? Trata-se de uma relação social importante para o país. Então, só para o senhor finalizar, a jurisprudência, as nossas decisões, essa súmula nossa, que o senhor acabou de falar, ela vem beneficiar isso. Então, nós estamos caminhando para uma situação de benefício, é isso? Exato, Gilberto. Na verdade, eu não diria que ela vem beneficiar essa súmula. Na verdade, ela vem normatizar ou regulamentar uma situação que estava causando grande prejuízo para esses trabalhadores rurais, que nós sabemos que essas pessoas, por ser de origem humilde, quando eu falo origem humilde, não é economicamente, é sim no perfil da pessoa, que ela não tem a preocupação de guardar a documentação, ela tem uma rotina de vida ali mais simples, então ela não se preocupa com essas questões documentais. Então, muitas pessoas que trabalham na área rural estavam sendo prejudicadas com a negativa do benefício, justamente por essa exigência que nós consideramos exagerada de ter um início de prova documental contemporânea à época que está se pleiteando ali o reconhecimento de um período de atividade rural. Então essa súmula ela relativizou um pouco essa exigência de início de prova documental, mas ela não extinguiu a necessidade de se apresentar documentos comprobatórios. O que ela fez foi suavizar um pouco esse critério para permitir a utilização de prova testemunhal, que é muito comum no âmbito rural, para complementar a prova, mesmo que não tenha documentos anterior àquela prova que está se apresentando. Então nós entendemos que foi muito justa a edição dessa súmula 577 e na verdade ela não veio beneficiar, ela veio regulamentar, ela veio equilibrar a relação desses trabalhadores rurais na hora de requerer junto à Previdência Social a concessão do benefício previdenciário. Legal. Ainda assim, é uma boa notícia para aqueles que dependem, para aqueles trabalhadores rurais que tanto dependem do benefício previdenciário para se sustentar. A gente agradece a sua paciência, ter assistido o vídeo até o final e pedimos para que quem gostou curta a nossa página no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.